Então vamos começar falando sobre os elementos da comunicação. Como ler a Bíblia de um modo que eu possa compreender aquilo que o autor quer dizer. Então a gente vai começar falando desses elementos da comunicação. Por que estudar comunicação para analisar a Bíblia? A Bíblia, de fato, ela é a comunicação de Deus para os seus filhos. Se eu não entender sobre comunicação, quais são os elementos, quais são as dificuldades que existem na comunicação, a chance de entender errado é muito grande. Na comunicação do dia a dia, eu acredito que já é um grande desafio você conseguir se comunicar bem, porque eu tenho uma mensagem que precisa ser transmitida. Então existem fatores que vão atrapalhar a descodificação da mensagem na mente de outra pessoa. Quando a gente fala da Bíblia, então, a Bíblia é a revelação escrita em forma humana e divina, né? Ela é divina porque é inspirada por Deus, é humana porque foi uma pessoa que escreveu. Seus autores, eles estão comunicando para a gente com uma intenção. Eles querem ensinar, em algum momento eles estão exortando, corrigindo, trazendo consolo, advertindo. Tem momento que está narrando, só está contando o que tinha acontecido, ele não está trazendo um ponto que seja normativo, mas ele está apenas narrando. Entender a comunicação, então, ela vai evitar leitura fora do propósito que o autor tinha quando ele escreveu. Por isso é importante entender comunicação. E o que é a comunicação? Comunicação é um processo de transmitir um significado entre pessoas. Então, existe uma intenção ou existe uma mensagem. Existe um contexto e existe uma forma em que essa mensagem vai ser descodificada, que a gente vai chamar de interpretação. Não é só palavras, é um processo, né, com partes integradas. A intenção de quem fala, a forma como fala, o contexto em que fala e a maneira como a pessoa entende, né, ou como ela vai descodificar aquilo que foi transmitido. O processo vai acontecer assim. Existe uma pessoa que vai emitir a mensagem. Quem vai emitir a mensagem tem uma intenção. Todas as vezes que a gente vai falar para alguém, a gente tem uma intenção. Se você vai falar com o seu filho dentro de casa, você tem uma intenção. Eu tenho a intenção de orientar, eu tenho a intenção de corrigir, eu tenho a intenção de demonstrar carinho, eu tenho a intenção de demonstrar amor. Então, quem fala tem intenção. A maneira como essa intenção vai ser transmitida, né? Vai ser por fala, você vai escrever uma mensagem, você vai desenhar em um papel símbolos. Então, existe uma forma em que a mensagem vai ser transmitida. E existe alguém que vai receber a mensagem, que é o receptor. Essa pessoa tem que entender o código. Imagina que eu, falando em português, tenho a intenção de demonstrar, explicar para uma pessoa como se faz uma cadeira. Então, eu tenho uma intenção, como fazer uma cadeira, explicar, ensinar como fazer uma cadeira, certo? E aí eu começo a falar em português, transmitindo a mensagem. Estou transmitindo a mensagem através do código, né, português, o código do idioma português. A pessoa que está ouvindo, ela fala alemão. Então, veja só, eu tenho uma intenção, eu tenho um código, mas o receptor não consegue descodificar, porque ele não fala português, ele fala alemão. E aí há um problema. Por quê? Porque o emissor fala, ele escolheu o código, o receptor recebe, mas ele não descodifica. E o que acontece quando ele não descodifica a mensagem, não compreende a mensagem? Aconteceu, né, em que o emissor ele não escolheu a forma correta, né, o código correto para poder
fazer essa mensagem ser entendida. Acontece não só em termos de idioma, acontece de várias formas. Existem palavras no mesmo idioma que uma pessoa compreende de um jeito e outra pessoa compreende de outro jeito. Por exemplo, vou citar uma situação aqui. É muito comum na região aqui norte do Brasil, às vezes, hoje nem tanto, mas quando eu era criança era comum, faz muitos anos. Às vezes os pais falavam para os filhos, né? O filho começava a chorar. Você sabe quando o filho começa a chorar no supermercado, querendo alguma coisa? Fazer manha, a palavra é essa. Quando a criança começa a fazer manha. No Pará, é muito comum usar a palavra assim, para de tolice. Então, a expressão para de tolice, no Pará, tinha a conotação de para de fazer manha. Só que em São Paulo, a minha esposa estava me explicando que tem uma conotação já pejorativa. É como se eu estivesse xingando a criança, sabe? E então observa, duas pessoas falam o mesmo idioma, mas quando transmite a mensagem, o receptor pega aquela mensagem, mas não consegue descodificar a intenção de quem disse. Ele olha para onde? Para a mensagem. Ele usou a palavra para de tolice. Essa mensagem é pejorativa. Essa mensagem é uma mensagem que ofende. Só que era essa a intenção do autor? Não. Aliás, era essa a intenção do emissor? Não. A intenção do emissor era corrigir para que aquela criança não ficasse fazendo manha, certo? Existe um desafio, então, entre quem emite a mensagem, a forma como a mensagem é transmitida e a forma como a mensagem ela é descodificada. Alguma dúvida até aqui? Não. Tranquilo, né? Tá, então a gente vai ver aqui os elementos da comunicação. A gente vai ter o emissor, que é aquele que comunica. A gente tem o receptor, que é para quem está sendo comunicado. Nós temos a mensagem, nós temos o código, se é português, se é inglês. Nós temos também se essa linguagem é uma linguagem alegórica, se essa linguagem é uma linguagem de gênero poético, se é uma linguagem simbólica. Então, existe um código que precisa ser usado para transmitir a mensagem. E aí, a pessoa que vai receber o código tem que descodificar o código. Duas pessoas que se conhecem há muito tempo podem falar em uma gíria, que é um código entre um grupo ou duas ou mais pessoas, que só eles entendem o código. Tem o canal, que é o meio pelo qual a mensagem vai ser transmitida, é carta, né? Eu vou falar, eu vou fazer uma palestra, eu vou gravar um vídeo. Qual o canal? Referente, o contexto, aonde vai ser, qual que é a cultura que está por trás daquele momento, por que aquilo faz sentido para aquelas pessoas. Tem o ruído, que são as barreiras, que serão sempre uma forma de impedir que a mensagem seja descodificada de modo adequado, de modo correto. Eu tenho uma mensagem, mas eu falo em português e a pessoa só entende inglês. Aí então existe ruído, existe barreira. Eu estou falando com alguém que fala o mesmo idioma, mas a pessoa usou uma gíria, só que eu não entendo aquela gíria. Então há um ruído, ou seja, alguma coisa que impediu a boa descodificação. Uma vez que a pessoa recebe a mensagem, tem o feedback, ou seja, a tua resposta para a pessoa. E, inclusive, nesse processo de transmitir mensagem, o tom de voz também influencia na comunicação. Você pode dizer a mesma coisa, alterar apenas o tom de voz, e o tom de voz virá um ruído. Você fala, nossa, a pessoa falou em português, eu entendi o português. A pessoa fala em espanhol, eu entendo espanhol, tá, eu descodifiquei, mas o tom de voz fez com que aquela mensagem fosse descodificada de uma maneira diferente. Aquilo que era para ser uma mensagem para comunicar onde estava um objeto, devido ao tom de voz, se transformou numa ofensa. Observa como comunicar
e interpretar ou descodificar é algo que precisa de cuidado e atenção. Eu estava conversando com a irmã, a Kemi, ainda há pouco, e eu falei para ela, esse assunto deveria ser ensinado na escola. Na escola, a gente aprende muito pouco sobre comunicação, aprende muito pouco sobre como interpretar texto. A gente interpreta texto pequeno, e se a gente interpreta textos pequenos, fica difícil, né, para você depois de adulto saber como lidar com textos que já têm um volume maior. Intenção comunicativa, né? A intenção é o que o autor quer produzir no leitor. Isso é a intenção. Antes de perguntar o que significa para mim, né? Pergunte o que o autor quer causar. O que ele quer dizer? Ele está informando apenas? Ele está corrigindo? Ele está persuadindo? Ele está consolando? Ele está divertindo? É uma forma de identidade? Não pergunte primeiro o que isso significa para mim. Geralmente, quando a gente vai ler a Bíblia, isso é comum. Um novo convertido lê a Bíblia, parece que a Bíblia foi escrita assim, exclusivamente para ele, né? E nada de errado quando a gente está começando na fé, ler a Bíblia de um modo ingênuo e simples. Não tem problema. De fato, quando a gente começa a estudar leitura na escola, a gente não começa interpretando textos grandes. A gente começa interpretando pequenas porções de texto, de um significado básico. Agora, à medida que a gente vai crescendo na fé, os anos vão passando, eu também preciso melhorar a minha forma de enxergar a Bíblia e a mensagem de Deus. Aí você fala, pastor, por que eu preciso melhorar a minha forma de enxergar a Bíblia e a mensagem de Deus? É que aquilo que alimentava quando você tinha 6 meses de convertido, não é aquilo que vai te alimentar quando você tiver 5 anos de convertido. Porque aquilo vai ser básico. Então já não te alimenta mais. Você precisa se alimentar e crescer na fé. Mas se eu não conseguir enxergar a profundidade bíblica, eu não consigo me alimentar bem. Então eu tenho uma vida espiritual fragilizada, não porque a Bíblia não transmite uma mensagem poderosa para mim, mas porque eu não sei me alimentar dela. E aí você vai dizendo, poxa, mas essa passagem eu conheço, eu já li Lucas, já li Mateus, já li Efésios, já li Romanos, já li tudo isso aí. Tá certo. Aí você fala assim, eu vou ler de novo. A tua mente diz assim, mas isso aí você já sabe. Você lê a parábola do filho pródigo de novo, você conta, você já pregou essa mensagem. Por que você vai ler, estudar essa mensagem? Veja que a tua mente, ela já se alimentou daquilo. Você já comeu, já digeriu aquilo. Por isso, há uma necessidade de alimentos mais sólidos. Só que você não consegue chegar a alimentos mais profundos se você não entender sobre comunicação e sobre perícope, ou seja, bloco de texto maiores que tem a intenção do autor de chegar a um propósito. E você compreender aquele propósito claramente, de modo que aquele propósito venha nutrir a tua fé. Senão a gente passa muitos e muitos anos apenas se alimentando de leite. E aí a gente sente que o cristianismo parece cansativo, sabe? Ficar sempre repetindo a mesma história e enfim, coisas que eu já sei. Não é bem assim. Eu tenho anos estudando a Bíblia e estava no Japão ainda, fiz um estudo mais profundo na carta de Paulo aos Efésios, e eu fiquei assim, maravilhado. Só que quando você vai transmitir, se a pessoa não entende porque você chegou naquela conclusão, ela também não consegue se alimentar ainda, fica obscuro na mente dela, tá certo? Algum comentário, alguma dúvida até aqui? Não. Ok, se tiver alguma dúvida, pode, à medida que ela for surgindo, tá? O propósito é esclarecendo.
Vamos falar então do contexto, o terreno da mensagem, né? O contexto, ele é um contexto geralmente histórico-cultural, a mensagem aconteceu em algum período, e o período em que aconteceu tem influência. Por exemplo, existem palavras que naquele período tinham significado que, com o passar dos anos, não tem mais o mesmo significado, certo? Hoje, por exemplo, assim, quando a gente fala religião, não tem o mesmo significado da idade média, né? Então, você vê que, por exemplo, a palavra religião hoje, ela tem um sentido pejorativo. Religião, que significa religar, né? A forma como a gente vai se ligar novamente a Deus ou ao divino. A palavra religião, que traz essa conotação em sua origem, hoje quando você fala assim, olha, essa pessoa é uma pessoa religiosa, você não está dizendo para ela, geralmente, o significado hoje parece que foi alterado, que você não está dizendo, olha, essa é uma pessoa que ela vive em busca da presença de Deus, é uma pessoa que ama a Deus, é uma pessoa de valor. Geralmente quando alguém fala, isso aí é um religioso, ou seja, virou para um sentido pejorativo, é uma pessoa bitolada, é uma pessoa que com os olhos fechados, que não enxerga a vida, que não enxerga a verdade. Veja como uma palavra, fora do seu contexto histórico, ela pode sofrer alterações e absorver significados diferentes. Então, é importante para a gente, se eu estou falando com uma pessoa hoje que fala o mesmo idioma que eu, já existe um desafio de comunicação. Se eu vou tentar ler um texto que tem 100 anos, 200 anos, 300 anos, 1000 anos, o contexto histórico, ele de alguma forma vai influenciar. O que vem antes e depois do texto? Contexto literário. Então, eu vou tentar, eu quero entender, o meu objetivo é investigar o que o autor queria dizer. Aí depois eu vou para o contexto literário, né? O que está em volta? Qual o argumento? Dentro de que argumento o autor ele usou esse texto? Para defender qual argumento? Cheguei no contexto literário. Do que se trata? Aí eu vou para o contexto teológico, problema ou necessidade que motivou o texto a ser escrito. Então, tem algum problema? O problema é que os irmãos não amavam, não entendiam o que era amor, não compreendiam o que era perdão, não compreendiam o que é o Espírito Santo, quem era Deus. Há um compromisso teológico de revelar quem é Deus, quem era Jesus, o que é perdão, o que são os anjos. Existe um contexto que tem um significado mais profundo. E aí é importante eu ter essa percepção para que eu possa compreender melhor o que eu estou lendo. Uma carta à igreja, a uma igreja que está dividida, muda como lemos suas exortações e repreensões. Imagina que você sabe que o autor ele escreveu aquela carta para uma igreja que estava passando por divisão. Se a igreja estava passando por divisão, você já entende que o tom é de correção, de exortação. Aí ele usa expressões que vão se submeter à intencionalidade dele. Por exemplo, aí imagina que se eu pegasse um versículo isolado, eu dizia, não, aqui ele está contando uma piada. Aí você está lendo e você sabe que ele está tratando um problema sério, que é a divisão da igreja. Você fala, puxa, não caberia uma piada aqui. Percebe que a maneira como você lê, entende para quem está sendo escrito, você começa a questionar a forma ou alguma coisa que não é compatível com aquele tipo de literatura. Ele poderia usar uma piada? Poderia. Mas eu teria que encontrar a intenção dele naquela piada. Porque ela não é algo que tem um fluxo comum.
Se ele está corrigindo um problema, ele vai trabalhar mais dentro da área de ensino e exortação. Então, essas pequenas observações vão fazendo da mensagem algo mais rico. E você, como um bom investigador da Bíblia, vai ser enriquecido em cada descoberta dentro do texto. Código e gênero. A forma afeta o sentido. Isso aqui parece ser uma bobagem, né? Eu ouço às vezes as pessoas dizendo assim: pastor, mas está escrito na palavra de Deus. Só que ela pensa que está escrito na palavra de Deus, tudo que está escrito na palavra de Deus é interpretado de uma única maneira. Ou seja, às vezes ela acredita que tudo que está na Bíblia é normativo, ou seja, é uma norma, é uma regra que tem que ser obedecida. Se está escrito na palavra de Deus, acabou. Para mim, está escrito, está escrito. Só que está escrito assim: Judas saiu e se enforcou. Então, todo cristão, todo discípulo de Jesus tem que se enforcar? Percebe que se eu não entender a intenção do autor e eu quiser transformar tudo que tem na Bíblia em texto normativo, Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Tá, então é proibido entrar em Jerusalém se não for no jumento? Porque o texto diz que Jesus, que é o Filho de Deus, entrou no jumento. Por que eu vou entrar de outra forma? Por que eu posso entrar de carro em Jerusalém se a Bíblia diz que o mestre entrou de jumento? Percebe que se eu transformar e eu não conseguir interpretar o estilo do texto, se ele está contando, se ele está descrevendo, se ele está narrando, se é um texto normativo, se é um texto descritivo, se eu não conseguir perceber isso, eu vou transformar tudo em uma única coisa. E aí a minha cabeça vai ficar confusa. O texto é uma poesia, tá? Então, até hoje, tem coisas que cabem na poesia que não cabem num texto narrativo. Tem coisas que é aceito em música que não é aceito gramaticalmente no texto comum, por causa do estilo. Se eu vou ler Provérbios, eu tenho que entender qual que era a intenção do autor. Às vezes a gente vai para Provérbios e a pessoa fala assim: eu vou ler Provérbios, aí vai ler e diz assim: a palavra de Deus disse isso, mas calma, o que o autor queria dizer? Aquele texto é o quê? É norma? É normativo? Ou é um conjunto de provérbios, de orientações que fazem sentido para a vida comum, mas não no sentido normativo? Eu vou ler Salmos, eu vou ler os profetas, eu vou ler Apocalipse. Então, às vezes, a gente vai ler todos os textos acreditando que a única forma de ler o texto é aquela que a gente já tem na cabeça. Por exemplo, imagina uma pessoa que ela aprendeu poesia, certo? E aí ela ouve o pai dela chamando a atenção dela, corrigindo ela, que é uma mensagem exortativa. Não, ele não está me exortando, ele está criando uma poesia. Vai mudar a forma de interpretar o que o pai disse. Por quê? Porque aquilo que era correção virou arte. Ela começa a procurar significado que não tem, porque não é poesia. E isso acontece muito dentro da Bíblia, porque o texto bíblico ele contém vários estilos literários. Poesia, né? A gente vê os salmos, né? E aí, se você for interpretar salmos da mesma forma que você interpreta a carta de Paulo, vai dar um problema danado. Tá? Ok. Eu sei que eu só estou querendo mostrar de uma maneira assim mais ampla. Eu sei que às vezes isso que dificuldade, né? Não, calma, vamos devagar, vamos por etapas, e aí a gente vai tirando as dúvidas pouco a pouco, e eu tenho certeza que daqui a um tempo vocês vão estar maravilhados de conseguir perceber a diferença que há entre uma coisa e outra, e assim como tudo na vida, né? Os primeiros passos parecem mais difíceis. Aprender a ler, aprender a andar de bicicleta, mas depois fica mais simples, tá bom? Vamos falar agora sobre ruídos.
O ruído é aquilo que atrapalha a descodificação da mensagem. Então tem o anacronismo, né? Que é ler o texto com valores e pressupostos modernos. Então o texto foi escrito no primeiro século, e aí você fala assim, não, mas Paulo queria dizer o seguinte, ele queria dizer que ele ia surfar, entendeu? Na praia, e aí encontrou as mulheres. Não tem palavra surf. Você vê que, por exemplo, tem palavra dunamis, a pessoa usa assim, olha aqui a palavra dunamis, né? É a palavra poderosa da explosão, da dinamite. Não existia dinamite naquela época. Então o autor não usou, não tinha em mente transmitir o sentido de dinamite que hoje tem para a gente hoje. Então, pegar uma palavra do passado e dar a ela o significado moderno, e sem perceber se aquilo existia naquele momento e se era essa a intenção do autor, leva a gente a compreender de modo errado. Então isso é um ruído. Não entender o idioma é um ruído. Versículo solto, se você ignorar o contexto, isso pode fazer com que você não entenda o que o autor diz. Se você não entendeu o que o autor diz, da forma que ele queria dizer, a mensagem foi impedida por causa de um ruído. Pressupostos pessoais, né? Eu acredito que o homem é salvo se ele for capaz de amar totalmente os irmãos, ele amar como Deus ama os irmãos, assim, com amor total, pleno, profundo. Então você já não acredita que a Bíblia diz que a salvação é pela fé, mas a pessoa tem o pressuposto que a salvação é pelo amor. Veja, parece estar próximo, né? Porque o amor, Deus é amor, então ele consegue provar muita coisa na Escritura. Ele pode criar uma linha de raciocínio com pressupostos pessoais. Exemplo, me fala uma coisa, Deus não é amor? Deus é amor, tá? O maior mandamento não é amar a Deus e o próximo? Amar a Deus e o próximo. Sem amor você não verá Deus? Sem amor ninguém pode ver a Deus. Então, se eu não posso ver Deus sem amor, então a salvação é pelo amor. Percebeu como não é difícil você criar uma linha de raciocínio pessoal e impor isso na Bíblia? Não é difícil, irmãos. Parece que é difícil, mas não é difícil. E faz sentido, lógico. Então, o ruído é que... A questão é que o meu compromisso é entender a intenção do autor para, o receptor. Se eu quero entender o que o autor disse, eu percebo que não foi isso que o autor quis dizer. Mas, veja que o problema está na descodificação da mensagem. Eu tenho uma pessoa, né, que é o emissor. Ele tem uma intenção. E ele vai transmitir essa intenção através de fala ou através de texto. A nível de estudo aqui, porque tem outras formas de transmitir. Ele não vai transmitir pelo telefone, né? Ele vai transmitir pregador por mensagem, pregando, e no caso do autor, através do texto. Se ele está transmitindo através do texto, eu vou ter ruídos que podem atrapalhar a descodificação na cabeça de quem lê ou na cabeça de quem ouve. E uma delas é que eu, com meus pressupostos, tente entender a mensagem sem me preocupar com a intenção de quem estava falando. Tradução e termos. A gente também vai ter ruído, porque como é que se traduz palavras que não existiam, que não existem no nosso idioma? Os tradutores, né? Os exegetas vão estudar todo um processo para poder chegar a transmitir o sentido, mas na transmissão do sentido, às vezes se perde um pouco. A gente precisa entender isso. Agora, o que se perde não é tão significativo a ponto de deixar o texto fora do seu contexto. Vai haver uma harmonia. Por exemplo, né?
a intenção, o texto às vezes é difícil. Depois que você começa a estudar, se você for estudar, você vai ver que é muito difícil o trabalho de um tradutor. Porque o texto original, às vezes, ele tem uma intenção. Só que se você traduzir ao pé da letra, não vai fazer sentido. Isso também acontece, por exemplo, você pega uma palavra no idioma que não tem... eu não tenho bem certeza, mas eu ouvi falar que me parece que no inglês não tem a palavra saudade, né? No significado do português. Nem no japonês, acho que não. Não tem, né? Nem no japonês, né? Tá. Agora vamos entender esse desafio. Vamos imaginar que estivesse escrito saudade e você tivesse que traduzir isso para os japoneses. Os japoneses vão ler isso. Percebeu o tamanho do desafio? Porque você não está apenas procurando uma palavra. Existe todo um sentido por trás dessa palavra. E aí as pessoas se perguntam, por que há tantas traduções? Por que isso? Por que pessoas falam que essa palavra pode ser isso, pode ser aquilo? É porque exatamente tem coisas, ou expressões, ou palavras que faziam muito sentido naquela época, mas que para a gente hoje não daria para traduzir da mesma forma. O texto que comentam, né? Alguns comentadores trazem o exemplo do texto de Jó, que é o exemplo em que ele não está, a tradução está, então nega o seu Deus e morre, né? E a ideia, parece que no texto original, adore o seu Deus e morre. Só que o texto traz ironia. Só que como é que eu vou traduzir? Se eu traduzir ao pé da letra, vai perder o sentido, porque se o texto é uma ironia, se ele disser assim, adora o teu Deus e morre, eu estou acreditando que ela está falando uma expressão assim, nossa, então morra adorando ao Senhor que você serve. Só que se ela está usando ironia, não é isso que o autor quis dizer. Por exemplo, imagina que o filho está tirando nota baixa na escola. E ele está só tirando nota vermelha, nota baixa. E o pai fala para o filho assim, continua assim, porque continua assim, que vai dar certo. Aí o filho entende que tem que continuar assim mesmo. Tô bem. É isso que o pai está querendo dizer? Ou ele está usando uma ironia? Hã? Ele está usando ironia. Ele está usando ironia. Mas veja que tipo assim, olha só o que ele diz para o filho. Continua, vai assim, continua que você vai ver. Percebem? Agora me diz uma coisa. Puxa, como é que eu vou traduzir que um pai disse isso para o filho? Se eu traduzir dessa forma, ele disse, então o pai disse, continua assim, que vai dar tudo certo. Olha aí, como é que eu vou traduzir um negócio desse jeito? Porque aí eu vou estar apoiando e não foi essa a intenção. Então perceba que o núcleo está na intenção do autor e não na tradução. Porque a tradução era só dizer assim, olha, ele disse, continua assim que você vai se dar bem na vida. Deu para gerar o desafio da tradução, que não é um desafio simples, que existe para quem trabalha dentro dessa área, ele tem que entender e se esforçar ao máximo para dizer, puxa, eu tenho que traduzir, então, em vez de eu traduzir, continua assim, eu vou estar dizendo assim, olha, se você continuar com essas notas, você não vai passar de ano. E vai dar muitos problemas. Você não vai chegar longe. Enfim, eu tenho que procurar uma forma de dizer aquilo para entender a intenção do pai. Agora, a mesma coisa em alguns textos bíblicos. Agora, se eu desprezar esse fluxo da comunicação, que é a ironia, que é a poesia,
a maneira como você diz, o tom que você diz mudou o sentido da mensagem, a gente transformaria a Bíblia em outra coisa. Por isso, traduções e termos têm o seu espaço também no processo de interpretação, e isso faz com que a gente consiga compreender mais próximo do que o autor quis dizer, mesmo que ele não tenha traduzido ao pé da letra. As pessoas se preocupam assim: eu quero uma tradução ao pé da letra. É a mesma coisa de alguém querer aprender outro idioma ao pé da letra. Não vai fazer sentido nenhum. Tem que levar em conta o que quer dizer e transmitir o sentido. Lacunas culturais, costumes, expressões que nós não conhecemos. É por isso que existe, então, aí esse estudo, que é o estudo de hermenêutica, para que a gente possa procurar as regras de interpretação, estudar as lacunas culturais, esses problemas de expressões, junto entre hermenêutica e exegese, a gente vai tentando corrigir ao máximo. Dizer que fica 100% nunca fica, mas a gente corrige ao máximo, tá? Aí fica aqui um checklist, né, para você fazer uma análise quando você for estudar, né? Quem é o emissor? Quem são os receptores? Qual a mensagem central ou frase? Qual a intenção do autor? Qual o contexto histórico? Qual o gênero? Quais ruídos podem estar atrapalhando? Qual resposta o texto espera do leitor? Se eu seguir essa ordem aqui, peguei minha Bíblia, vou tentar fazer o checklist aqui se eu já sei isso antes de fazer a leitura, ou durante a leitura eu vou procurar essas informações. Vai ajudar você a interpretar da forma mais adequada. Pastor, uma pergunta. Amém. Pode perguntar. O que significa perícope? Perícope a gente vai depois estudar, vai trabalhar bastante com isso, né? Vamos imaginar que a nível de significado, porque eu posso estudar um texto buscando regras gramaticais. Não é o nosso caso. Eu não vou fazer uma análise gramatical, eu vou fazer uma análise de significado e de sentido. Uhum. Tá? Dentro da análise de significado do que o texto quer dizer, eu vou ter morfema, que é a menor unidade de significado da palavra, né? O morfema. Eu vou ter a palavra tem um significado. Eu vou ter a frase e a oração, que já tem um significado maior, né? A frase já é mais de uma palavra, ou às vezes uma palavra com significado completo, e a oração inclui um verbo, então eu tenho uma oração. Depois da oração, eu vou ter aí, em português, nós teríamos um período, né? Que é a união de várias orações. Só que ao invés de estudar o período, eu vou estudar a perícope, que é uma quantidade de texto com significado completo. Como um versículo? Como um versículo, exatamente. Ok. Só que o versículo pode ter significado completo ou não, porque às vezes eu preciso de 2 versículos para dar significado completo. Sim. Tá? Então, eu vou ter nesse caso uma microperícope, ou seja, um pequeno bloco fechado com um significado completo. Uhum. Aí eu tenho... seria o perícope. Isso, perícope. Ok. Tá? Obrigado, pastor. Tudo bem. Alguma dúvida a mais? Muito bem. Escolha uma pequena passagem bíblica, escreva uma mensagem central em uma frase, né? Aliás, no 2 aqui, identifique o emissor e o receptor. Isso aqui é importante depois vocês, durante o devocional, durante o estudo bíblico, praticar isso. Escrever a mensagem central em uma frase. Ele está falando do quê? Está falando de perdão, está falando de amor,
uma frase que significa o que o texto está querendo dizer. Ou seja, você resumir aquele texto em uma mensagem central. Não, aqui ele está dizendo sobre a importância de orar. Você tem que entender a mensagem central. Escreva a intenção e um ruído que pode estar impedindo ou pode existir para atrapalhar a pessoa de chegar à conclusão correta. Tá? Ler bem é amar a verdade do texto. É o que a gente está procurando, a verdade do texto. Aqui está o quadro de resumo, já. Elementos que eu preciso entender. Fazer um resumo rápido aqui de 1 minuto. O emissor, que é aquele que fala, o receptor, a pessoa que está lendo ou a pessoa que está ouvindo, a mensagem, o código, o canal, referente ao contexto, qual que é o contexto histórico ou literário, e o ruído, que são os elementos que atrapalham a compreensão da mensagem. E o feedback, que é a resposta que o autor espera de quem está ouvindo. Perguntas que abrem o texto. Se eu vou estudar, eu faço essas perguntas. Quem é que está falando? Para quem está falando? O que ele está falando? Por que ele está falando isso? Como ele está falando isso? Em qual situação? Toda perícope, né, que é essa unidade de texto com significado completo, é comunicação intencional. Ou seja, se eu estou falando para uma pessoa, se você fizer isso, vai prejudicar a sua vida, certo? Eu tenho uma intenção nessa comunicação. Então, leia com esse olhar. Sei que é muita informação de uma vez só. Eu estou gravando, vou deixar, se tiver dúvida, assiste de novo, tá bom? Por quê? Porque parece ser pequeno isso, né? Esse estudo parece ser um grupo tão pequeno. Mas se você aprender de verdade e conseguir ensinar uma pessoa, e essa uma pessoa depois ensinar uma, daqui a pouco nós fizemos uma mudança na maneira de olhar a Bíblia e de ler a Bíblia. Desde que você entenda bem. Vou repetir aqui com palavras simples para a gente chegar a um denominador comum. Não é fácil entender as pessoas, porque o mapa mental de uma pessoa e o significado que ela dá para cada palavra diz respeito às experiências que ela passou, a cosmovisão que ela já construiu. Então, se eu falo, eu uso isso em dinâmica em grupo. Se eu falo a palavra cachorro e eu faço a dinâmica, vem na mente Scooby-Doo, no outro vem o cachorro da avó, no outro vem um gato, porque ela fala que o inimigo do cachorro, o gato corre atrás, o cachorro corre atrás do gato. Então veja que a maneira como a pessoa vai descodificar uma única palavra é infinito, não pode dizer infinito, mas é tão absurda a forma que você acredita que comunicação é só um milagre. É porque a gente acha que comunica bem porque a gente não entende do assunto. Tá? Se eu falar, por exemplo, a expressão assim, eu gosto de abacaxi, se eu falar a expressão eu gosto de abacaxi, você pensa que está tudo compreendido bem. Tá? Só que você fala, eu entendo abacaxi, entendo o verbo gostar. Mas você não sabe o que está por trás na minha mente dessa expressão. Ela não é uma expressão de gosto. Às vezes ela é uma expressão emocional, porque quando eu era pequeno, o meu avô cortava abacaxi para mim. Certo? E aí quando eu falo para você, você deve gostar de abacaxi, essa frase, eu gosto de abacaxi, ela não é só significado, ela está cheia de emoção. Então, quando eu digo para você, você deve gostar de abacaxi, eu quero que
A mensagem que vai, ela vai no sentido gramatical, gostar, verbo gostar e abacaxi, mas eu quero que vá com a emoção que está dentro da minha cabeça. Porque eu gosto, e isso está associado a uma experiência da infância com meu avô. Só que a pessoa que vai descodificar a mensagem fala assim: como é que alguém pode gostar de abacaxi? Percebeu que eu emiti a mensagem, o português, a gramática, só que quem ouve não descodifica apenas a mensagem, ela precisa descodificar a emoção envolvida do emissor, e isso é quase impossível. Agora, se eu não consigo dizer para você emocionalmente a importância de gostar de abacaxi, só o texto gramatical não te convence de nada. Por isso que quando você vai aconselhar, você pensa que você está falando assim, estou transmitindo ensino, porque você não percebe que você está falando aquilo, olha, não faz isso por causa disso, por causa daquilo, só que tudo aquilo tem carga emocional na sua cabeça. Quem ouve, recebe como... não descodifica com carga emocional.